galera, meu nome é Ítalo, eu estou trazendo aqui para vocês e vou trazer aqui para vocês, na verdade, uma série de vídeos relacionados à linguagem de programação Python 3.10. Então eu vou trazer aqui desde o básico, desde a instalação da nossa área de trabalho, que é o Visual Studio Code, que eu estou utilizando, que eu vou utilizar, até criar programas, variáveis, enfim. Isso a gente vai vendo ao decorrer dos vídeos, ao decorrer do conteúdo aqui do canal, certo? Desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dá uma força aí pra gente, diz se gostou, se não gostou do vídeo, enfim, deixa o seu feedback. Primeiramente a gente vai ter que instalar o nosso Visual Studio Code. Como é que a gente vai instalar? Vou mostrar para vocês. Você vai no Google, pesquisa VS Code Download. Primeiro, a primeira opção que aparecer aqui para vocês cliquem, vai abrir o site do Visual Studio Code, o site oficial, e você vai se deparar aqui com essa tela. Tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac. Vocês cliquem aqui, ó, onde o cursor do mouse está aparecendo, cliquem aqui e vocês já vão estar fazendo o download. Vai começar automaticamente. Eu já fiz um download, já tenho instalado, vou mostrar para vocês apenas o processo da instalação. Vocês vão dar um duplo clique ou apertar a tecla Enter para abrir. Vindo aqui, vocês vão clicar em aceito. Aqui vocês vão deixar essas três opções aqui marcadas. Vão clicar em próximo e vão clicar em instalar. Eu não vou clicar em instalar porque, como eu já tinha falado, eu já tenho instalado no meu dispositivo. Vou sair aqui do instalador, vou fechar aqui e agora eu vou abrir o Visual Studio Code. Quando vocês instalarem, que vocês abrirem, a primeira vez ele vai estar aqui, nessa tela. Vocês vão clicar em New File, vão selecionar a linguagem, Python, e pronto. Recomendo que vocês já salvem, dou um Ctrl S, seleciono aonde eu quero salvar essa pasta, esse arquivo, né? Salvando na área de trabalho. Primeiramente, o que a gente tem que ver antes de começar qualquer coisa em Python é o que são variáveis, como adicionar comentários, como, enfim, pedir alguma coisa para o usuário. Primeiramente, para adicionar um comentário, tem duas formas, com 3 aspas simples, que dentro já é um comentário, certo? Que dentro já é um comentário que já está tudo comentado, não vai aparecer no terminal quando você for executar o programa. E a segunda forma é com o hashtag, a famosa cerquilha, hashtag. Vou adicionar um comentário aqui, vou estar colocando variáveis. O que são variáveis? Variáveis, elas são um pedaço da memória, mais um pedaço de memória que vai estar armazenando o que você pediu para o usuário digitar, certo? Então a gente pode dizer que ele serve para guardar informações. E aí é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Variável exemplo é uma variável. Exemplo é uma variável. Como é que a gente faz a partir daí? A gente coloca o sinal de atribuição. Um sinal de igual, ele significa atribuição. Mas e quando a gente quiser fazer com que seja igualdade, como é? A gente coloca 2 sinais de iguais dessa forma aqui. Então, ele recebe input. O que é input? Input é o comando de entrada vindo do inglês. Input é entrada vindo do inglês. O que a gente quer pedir para o usuário? Digite o seu nome. Digite o seu nome. E aí, interessante, eu vou tirar aqui o comentário, que é o seguinte. Aqui eu criei uma variável exemplo, coloquei o sinal de atribuição e tudo que está à direita da variável, ela vai estar armazenando, certo? E esse input ele vai servir como se fosse a ponte do que é digitado no prompt para a variável exemplo, certo? Aqui a gente tem várias formas de pedir coisas diferentes para o usuário. Se a gente quisesse pedir um número,
Vou criar aqui uma variável, exemplo, seguindo a mesma linha de raciocínio. Para a gente pedir para que o usuário digite um número, a gente tem duas formas. Primeiro, o int e, novamente, o input, novamente, parênteses, e aqui a gente coloca o texto. Digite um número. Digite um número. Ou com o float. Novamente o input, novamente um texto, digite um número. Agora eu vou dizer qual a diferença do int para o float. Os dois servem para números, mas por que não utilizar um ou outro? Posso utilizar qualquer um dos dois? Veja bem, o int ele serve para armazenar e receber apenas números inteiros. O float ele serve para armazenar e receber números com casas decimais, com pontuações, separando um número do outro, certo? Outra coisa, na linguagem Python, a gente não utiliza a vírgula para separar casas decimais, a gente utiliza o ponto 10.0, 10.5, 5.3 e assim sucessivamente. Então aqui, no caso, aqui como é que seria digitado? Como é que o programa quer que seja digitado aqui? Um número inteiro, 1, 3, 5, né? Aqui, como é? Que seria dessa forma aqui. Ele só aceitaria dessa forma aqui. Certo? O float ele é utilizado bastante para cálculos científicos que requerem uma certa precisão. O int ele é utilizado para números inteiros, certo? Então eu vou dar um Ctrl S, um F5 para rodar. Ele vai rodar aqui, ele vai abrir a nossa tela de comando, o prompt de comando, melhor dizendo. Abrindo aqui, ele vai demorar um pouquinho para executar, eu estou gravando, então ele demora um pouco. Aqui eu digito, dou um Enter, digito, dou um Enter, digito e dou um Enter. E aí ele encerrou o programa. O programa aqui a gente fez só isso, a gente criou só isso. Mas e se a gente quiser exibir para o usuário ou para qualquer pessoa o que o usuário digitou? Como é que a gente faz? Então, aí a gente utiliza um comando chamado print. O print do inglês ele é imprimir, certo? O print do inglês, imprimir. A forma de atribuição dele é diferente das outras, não é com o sinal de igual, mas sim só com o sinal só com os parênteses. Aqui dentro a gente pode colocar um texto interativo, assim, as informações foram. E aí a gente tem três formas de estar chamando a variável. Vou mostrar aqui para vocês a mais simples, mas depois ao decorrer dos vídeos eu vou trazendo outras formas de estar chamando a variável, utilizando essa opção de vírgula. E aí como é que a gente faz agora? A gente faz dessa forma. A gente criou três variáveis com o mesmo nome, né? Esse foi o erro. A gente vai criar. Agora a gente vai colocar um número aqui, para ficar diferente, para ficar melhor aqui. É importante frisar que uma variável ela não pode conter nenhum caractere especial, ela não pode iniciar com um número, ou seja, você vai ter que colocar aqui simplesão, bem simples mesmo. Uma variável assim, pode colocar um número no final, certo? Mas não pode conter um caractere especial no seu início. Que eu chamei a primeira variável, exemplo, chamar agora a variável exemplo 1, a variável exemplo 2, e aí eu vou dar o Ctrl S, F5 novamente, e ele vai rodar. Ítalo, um número 9, outro número 5.7, e aí ele vai imprimir para a gente. As informações digitadas foram Ítalo, 9 e 5.7. Então perceba, aqui a gente já viu como criar a variável, as formas de atribuição da variável, né, que aqui ela vou colocar um comentário aqui, ela é para string, ou seja, caracteres especiais, frases,
letras, entendeu? Então ela um string, ela vai receber letras, palavras, frases, textos, e aqui ele vai receber o número inteiro. Números inteiros. Números quebrados. E a gente já viu também como fazer para que essas informações sejam exibidas na tela para que a gente possa conferir realmente se ele está funcionando. Então, ele guardou as informações digitadas em cada variável, ele guardou a informação digitada aqui em digite o seu nome para a variável exemplo, ele guardou aqui digite um número na variável exemplo 1, ele guardou digite o número 2, o que foi digitado, na variável exemplo 2, e aí ele foi e exibiu tudo. As informações digitadas foram exemplo, exemplo 1 e exemplo 2. E aí ele vai pegar tudo que foi digitado dentro de cada variável e exibir para a gente, que é o que está acontecendo aqui. Ele pegou e exibiu para a gente. Então, gente, basicamente esse primeiro vídeo foi para isso, né, para ensinar vocês como instalar, ensinar vocês alguns conceitos básicos para que a próxima aula a gente possa desenrolar melhor, certo? No próximo vídeo eu vou ensinar mais coisas. A gente vai criar um programinha bem básico mesmo, bem pequeno, pegando tudo isso aqui que a gente já criou, certo? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso. Até o próximo. Tamo junto. É nóis.